Olá, queridos e queridas. Hoje nós vamos estar compartilhando com vocês a última palavra da cruz. Então eu quero convidar você a, pela 7ª vez, meditar nesse tema, as 7 palavras da cruz. Hoje com a 7ª palavra e última palavra da cruz. Que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 23, versos 44, 45 e 46. Diz assim a palavra do Senhor. Eu peço a você que tome a sua Bíblia e medite comigo. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Essa é a 7ª palavra da cruz. O Evangelho de Jesus segundo João, 19:30, já narra a morte de Jesus, mas narra a morte de Jesus sem esta palavra. Por isso, essa palavra é a 7ª palavra de Jesus na cruz, que João omite, ok? Então essa é a palavra final. Muito bem. Essa palavra fala de entrega. Você é capaz de entregar com facilidade a sua vida nas mãos de Deus, como Jesus fez, entregando a sua vida nas mãos do Pai? Geralmente nós temos muita dificuldade de abrir mão do comando da nossa vida, de abrir mão do serviço da nossa vida e de entregá-lo a Deus, para que Deus faça exatamente o que Ele quer. Mas Jesus, em toda a sua trajetória de vida, mostrou para nós que Ele não fazia sua vontade, fazia sempre a vontade do Pai. Entrega lembra despojamento, lembra confiança, lembra finalização de uma obra, de um processo, de uma vida. Significa abrir mão de algo, e nós somos péssimos em abrir mão de coisas que são nossas. Este é o momento mais importante, pois Jesus é o Cordeiro de Deus. E, como Cordeiro de Deus, ele tem que morrer. Mas antes destas coisas se concretizarem, 2 outros eventos, segundo o texto, precisam acontecer e são narrados pelo evangelista Lucas. E eu quero compartilhar com vocês esses 2 momentos. O primeiro deles fala de trevas durante 3 horas. Só relembrar para você, o processo da crucificação começa na hora 3ª, segundo o evangelista Marcos. Na hora 3ª significa 9 horas da manhã. Agora, Lucas diz que as trevas começam ao meio-dia, na hora 6ª. Então Jesus está 3 horas preso na cruz, com as suas mãos pregadas com os cravos, os seus pés e toda aquela liturgia cruel que é a liturgia da crucificação. Então, desde as 12 horas até as 15 horas, houve densas trevas sobre o território de Israel. Essas trevas não foram fruto de um eclipse solar, porque a Páscoa se dá na lua cheia e o eclipse não acontece na lua cheia, então não é um eclipse. É uma obra sobrenatural de Deus que manifesta através dessas trevas, através dessa escuridão, manifesta a sua advertência, com a qual o Senhor se despede do seu povo.
Vocês se lembram lá de João capítulo 12, verso 35? Lá diz assim, olha o que Jesus fala. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 12, 35. A nação judaica desprezou esta advertência de Jesus Cristo. Pelas mãos de Israel, Jesus foi morto. Desta forma, a luz do mundo se apagou para este povo e as trevas infernais se tornaram a sua morada. João capítulo 1 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A luz veio para o seu povo, também no capítulo 1, mas o seu povo preferiu as trevas ao invés da luz. Eles então rejeitaram a luz, eles rejeitaram a graça e por isso eles experimentam trevas sobre a sua vida. Então, queridos, quando o Senhor falar ao teu coração, não rejeite a sua palavra. Quando o Senhor chamar você pelo nome, atenda. A luz está batendo na sua porta, quer iluminar a sua vida. À medida que nós desprezamos a luz e desejamos as trevas então nos envolvem de forma irreversível. Foi o que aconteceu com este povo. A escuridão foi um sinal por meio do qual Deus manifestou o seu desagrado para com Israel por este povo ter crucificado seu filho. O segundo evento que Lucas diz que acontece antes de Jesus expirar é o véu do templo que se rasgou. O véu do templo ficava na porta do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar santíssimo, que somente o sumo sacerdote escolhido para aquele ano poderia entrar uma vez por ano, não mais. Só o sumo sacerdote escolhido para aquele ano poderia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, ou presença de Deus. O sumo sacerdote fazia ali, ele borrifava sangue em todo o Santíssimo Lugar, uma vez por ano, simbolizando a purificação do Santo dos Santos. E ele fazia isso com o sangue do sacrifício. E ele fazia isso num dia específico, o dia da expiação. Não era outro dia e não era mais de um dia. Somente nesse dia o sacerdote entrava lá na presença de Deus e mais ninguém entrava lá. Muito bem. O véu do templo representava o antigo sistema de sacrifícios, sacerdócio e adoração, que agora deixa de existir por causa da sua imperfeição. Esse sacrifício precisava ser repetido, ele era imperfeito. O sacrifício de Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote dos bens duráveis, segundo a carta aos Hebreus, realizou o sacrifício perfeito. Uma vez esse sacrifício perfeito sendo realizado, abre caminho para todo o pecador arrependido entrar na presença de Deus. Então veja a diferença. No antigo sistema, só o sumo sacerdote, dentre os sumos sacerdotes, que eram muitos, só um era escolhido para aquele ano. E ele entrava uma vez no dia da expiação no Santíssimo Lugar, na presença de Deus. Quando Jesus Cristo morre, o seu sacrifício é perfeito, não é imperfeito como o da antiga aliança,
O sacrifício perfeito de Jesus, ele abre as portas do céu para nós. Ele abre as portas do trono da graça para qualquer pecador arrependido dos seus pecados poder entrar na presença de Deus. Então veja a diferença. E o véu rasgado é o símbolo de que o antigo sistema imperfeito faliu, acabou, foi encerrado. E o que é perfeito tomou o seu lugar. O que é perfeito é Jesus Cristo, o seu sacrifício perfeito. E o véu rasgado do templo marca esse início do sacrifício perfeito de Jesus, perfeito, suficiente e único. Não precisa ser repetido, é válido. Então o véu rasgado significa isso. Depois disso tudo, Jesus Cristo diz com bastante tranquilidade, ele cita o Salmo 31, verso 5. Pai, a obra está completa. Eu não tenho mais nada que fazer aqui. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E desta forma Jesus expirou, Jesus adormeceu. A vida corpórea, física de Jesus se expiou, porque ele havia feito e cumprido tudo o que era necessário. Que nós possamos nunca, jamais rejeitar a luz, que nós possamos receber com alegria a luz deste mundo que é Jesus Cristo, e que nós não sigamos o exemplo dos judeus. A luz veio para eles, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, João capítulo 1. Que Deus nos abençoe e que nossa vida seja iluminada pela luz desse mundo que é Jesus Cristo, por toda a nossa vida, por toda a eternidade. Amém.